Eu faço parte da missão Chamas da Esperança e sou psicóloga. E eu tô aqui neste vídeo para falar com vocês sobre um assunto muito pertinente para o nosso momento atual, né? A pedido do grupo de jovens DDD, Dom de Deus, para que nós possamos falar um pouco sobre a juventude dos tempos atuais, como nós jovens temos nos posicionado, né, diante das questões que nos são colocadas, com relação às questões sobre ansiedade, os medos, inseguranças pelos quais nós passamos, de que forma nós lidamos com isso e a importância da nossa espiritualidade, da nossa fé, nas nossas decisões e escolhas, e também a importância do autoconhecimento, né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre esses pontos que são de muita relevância para nós. Então, para que a gente possa começar sobre essa reflexão, eu gostaria de trazer alguns pontos importantes para que a gente possa entender, né, um pouco mais sobre o nosso panorama atual, a sociedade em que nós estamos inseridos e de que forma a sua dinâmica ela pode interferir, né, na nossa forma de lidar com nós mesmos, com os outros, né? E eu gostaria de trazer um pouquinho aqui essa realidade, né, que nós nos deparamos hoje, que é de uma sociedade bastante mediatista, né? A gente vê a influência dos avanços tecnológicos, onde as coisas elas acontecem muito rápido, são muito para hoje, para agora, pro momento que nós queremos, né? E a gente vai percebendo quanto isso contribui para que surja em nós uma necessidade de controlar as situações, né? De ter um controle de todas as coisas. E aí a gente sabe que nós, enquanto seres humanos, enquanto jovens, nós não temos o controle de tudo, né? Muita coisa escapa do nosso controle. E aí quando a gente percebe isso, quando a gente se depara com situações que nós não podemos controlar, a gente acaba caindo em uma frustração, né? Uma dificuldade de lidar com isso. E a gente se depara com a ansiedade, com a insegurança, né? E isso vai se tornando um desafio cada vez maior para nós, né? E a gente percebe isso na nossa realidade de hoje, né? Lidando com essa pandemia do Covid-19. Né? Então esse é um ponto interessante para que a gente possa refletir, né, sobre isso. E outro ponto que eu queria trazer é sobre uma sociedade superficial, né, que nós percebemos hoje. Superficial por quê? Né? Diante de tudo isso, diante dessa correria, desse imediatismo sobre o qual eu venho falando, a gente percebe pessoas que muitas vezes não têm, né, o hábito de parar um pouquinho e refletir sobre as suas próprias vidas, né, de fazer uma autoanálise, de pensar um pouco sobre seus projetos, metas, né, sobre o sentido para a sua vida, né, aquilo que te move, de pensar sobre essas coisas, sobre sonhos, prioridades, de estabelecer uma organização, uma rotina para a sua vida, né? A gente percebe pessoas muito ligadas ao externo, né? A gente vê também mais uma vez a influência da internet, as pessoas muito ligadas a redes sociais, a exporem as suas vidas de uma forma muito superficial, né? E tudo isso vai impactando as nossas vidas, né? A nossa forma de relacionar com os outros, de relacionar consigo mesmo. E pensando sobre isso, essa questão da superficialidade, a gente percebe também, né, uma constante necessidade de comparação, né? Isso tem sido muito presente, principalmente na realidade dos jovens, né? Jovens que se comparam muito com os outros, principalmente aqueles que são expostos nas redes sociais, chegam a pensar que talvez aquelas pessoas não têm sofrimento, aquelas pessoas não lidam com dificuldades, têm uma vida fácil, uma vida 100% alegre, de felicidade e realização, né? E tudo isso há sobre isso uma influência muito grande dessa superficialidade, né? Pessoas que estão o tempo todo correndo, vivendo em automatismo, muito ligadas às aparências e às vezes não acabam tendo tempo
tendo disposição, motivação para conhecerem a si próprias e até mesmo para conhecerem Deus, para se relacionarem com Deus, né? Então a gente vai percebendo tudo isso na nossa sociedade atual. E como que isso, né, a gente vê que o quanto isso contribui, né, para a fragilidade dos jovens, né? Toda essa realidade que eu fui trazendo aqui, esses pontos, isso contribui para que os jovens vão se desenvolvendo de uma forma mais frágil, né, menos resiliente, menos resistente para lidar com o sofrimento, para lidar com os desafios, né, as situações inesperadas que se colocam diante deles, né? Então a gente vai percebendo tudo isso, então é algo que precisa ser trabalhado, né? É algo que os jovens precisam buscar trabalhar em si, buscar a ajuda profissional talvez, né? Então isso tudo, toda essa fragilidade, ela permite com que o jovem ele esteja mais sujeito, né, aos transtornos de ansiedade e talvez até a algum outro sofrimento de ordem psíquica, né? Então, o que nós precisamos entender aqui, falando sobre a ansiedade de forma mais específica, né? Quando nós falamos sobre a ansiedade, é preciso que a gente compreenda que ela é um fenômeno natural, né? A ansiedade, ela perpassa na vida de todas as pessoas. Todo mundo lida com a ansiedade, precisa lidar com ela. Por exemplo, um jovem que vai prestar um concurso, né? Antes de fazer aquela prova, né, para a qual ele tanto estudou, ele vai se encontrar em um momento de ansiedade, né? Uma pessoa que vai casar, né, nos preparativos do casamento, ela vai se encontrar ansiosa, criando expectativas para aquilo. Então a ansiedade, ela faz parte da nossa realidade, né? Mas em determinados momentos, né, a gente percebe que ela não é mais um fenômeno natural quando a pessoa ela já não consegue mais controlá-la, quando a pessoa já não tem mais, não consegue lidar tranquilamente com aquilo, né? Quando ela já vai afetando de uma forma mais intensa, né? E a gente vai percebendo ela em sintomas físicos que incomodam bastante, que prejudicam, né, de certa forma, que não passa, né? Quando tem um fenômeno específico, ela passa, né? Um evento específico, ela passa, mas quando ela ainda permanece ali, né, e vai gerando toda essa dificuldade de lidar, então é algo que a gente já precisa tratar de uma forma diferente, que exige uma maior atenção e maior cuidado, né? Então, eu gostaria de te incentivar a pensar um pouquinho, você que está assistindo esse vídeo, né? Como você tem se posicionado diante dessa realidade, né? Tudo isso que nós fomos conversando aqui desde o início, esses aspectos tão presentes na nossa sociedade hoje, né? Toda essa dificuldade, né, de lidar com o sofrimento, de lidar com os desafios que surgem diante de nós. Como que você tem lidado com isso, né? Você tem experimentado essas inseguranças, medos, até mesmo a ansiedade, né? Como você tem estado diante disso? E pensando um pouco sobre isso, eu gostaria de trazer alguns pontos que podem nos auxiliar bastante, né, diante disso, diante de toda essa dinâmica aqui presente hoje na nossa sociedade. E a primeira coisa que eu gostaria de trazer, o primeiro ponto, é a importância da organização, né? O quanto nós precisamos entender que atitudes simples, né, às vezes até um pouco consideradas banais para algumas pessoas, o quanto elas podem fazer diferença na nossa vida, né? Nos ajudar a lidar mais com os imprevistos, lidar de melhor forma com os imprevistos, né, com os desafios, com as incertezas, até mesmo para uma melhor lida com a ansiedade, né? Então a organização ela é o primeiro ponto que eu quero trazer aqui.
o quanto nós precisamos nos organizar, né, de acordo com as nossas atividades do nosso cotidiano, estabelecendo as nossas metas, né, estabelecendo os nossos objetivos, entende? Então é preciso que a gente pense sobre isso, trace, né, uma rotina para nós, para que a gente possa se situar melhor no nosso dia, né? Qual que é o sentido desse dia para mim? Que metas eu preciso cumprir? De que forma eu preciso ser útil nesse dia? Entende? Então, isso vai nos ajudando, né, a nos situar, né, a preencher o nosso dia, a nos organizarmos melhor, né? O planejamento e a organização, eles são uma chave muito importante, né, em toda essa realidade na nossa vida, né? Eles nos auxiliam de forma muito significativa. E outro ponto muito importante, né, que é o autoconhecimento. Se nós não paramos um pouquinho no nosso dia para pensar sobre essas questões, para pensar sobre mim, né, de que forma eu tenho lidado com as situações, de que forma eu reajo diante das coisas que são colocadas diante de mim, de que forma eu lido com as pessoas. Se a gente não para um pouquinho, se a gente tem vivido uma vida muito automática, muito pouco reflexiva, a gente não vai desenvolver essa questão do autoconhecimento, né? E ele é muito importante para nós, para que a gente se encontre de certa forma mais resistente, para que nós possamos conhecer melhor aquilo que nós temos de virtude, aquilo que nós temos de potencialidade, para que a gente possa trabalhar isso e da mesma forma trabalhar aquilo que nós temos de maior fragilidade. Então a gente precisa conhecer essas coisas para que nós mesmos possamos nos ajudar, para que nós mesmos possamos nos orientar. Então o autoconhecimento, ele é uma ferramenta muito importante, né, para que a gente se encontre mais resistente diante do sofrimento psíquico. E uma coisa que é muito importante também, né? Nós nos conhecemos melhor quando nós conhecemos a Deus, né? Então, quanto mais nós buscamos vivenciar a nossa espiritualidade, quanto mais nós buscamos nos aproximar de Deus, né? Conhecer a verdade que Ele nos revela, quanto mais nós fortalecemos a nossa vida de oração, a nossa participação dos sacramentos, quanto mais nós nos encontramos íntimos de Deus, da palavra dele, mais nós conhecemos a nós mesmos, né? Enquanto criaturas de Deus, né? Enquanto filhos, enquanto servos, né? E olhando para ele, nós conseguimos olhar para nós e enxergar aquilo que é miséria, que precisa ser trabalhado, ser transformado em virtude. E reconhecemos aquilo que nós temos de bom também, que é graça de Deus, que pode ser usado para servir ao outro, servir a uma causa. Então, esse também é um ponto muito importante, né? O autoconhecimento, conhecer a si mesmo e conhecer a Deus. E como é importante, né? Quando eu falava dessa questão da comparação, é preciso que a gente entenda, né? A logoterapia, ela vai dizer que uma verdade muito grande, né? Que nós também conhecemos na nossa visão espiritual, né? Da nossa religiosidade, de que cada ser humano, ele é único e irrepetível, né? Você é uma pessoa única e irrepetível, não há ninguém no mundo como você, né? Então, da mesma forma, há uma missão única para você no mundo que só você pode cumprir. Então, olhando para isso, não faz sentido algum, né, esse ato da comparação, querer ser outra pessoa diferente daquilo que eu sou, né? Isso traz um sofrimento desnecessário, uma frustração desnecessária. É preciso que a gente aprenda a aceitar aquilo que nós somos, né? E aceitando quem nós somos capazes de mudar aquilo que precisa ser mudado, né? E valorizar aquilo que é bom, aquilo que pode ser utilizado para servir ao outro. E
Outro ponto também que eu quero trazer, né, é a importância de trabalhar os nossos pensamentos, né, pensamentos que muitas vezes são negativos, que nós trazemos para a nossa vida, pensamentos que nos levam a tomar atitudes que não são legais, pensamentos de inferioridade, pensamentos que autodestrutivos, né, que a gente tem percebido muito também, né, na realidade dos jovens, uma falta de autocuidado, uma falta de autovalorização, né? Então eu acabei de trazer aqui, né, um aspecto muito importante, né, que a teoria traz, né, essa teoria psicológica, de você ser uma pessoa única e irrepetível. Então quando a gente pensa sobre isso, a gente entende que nós temos um valor muito grande, sobretudo para Deus, né? Nós somos criados por Ele, nós somos filhos dele, nós podemos ser úteis para Ele, né? Então, a gente precisa trabalhar esses pensamentos que são negativos, né? E muitas vezes eles são automáticos. Então, a gente consegue avaliar, trabalhar isso avaliando concretamente esses pensamentos, né? Então, há aqui uma importância muito grande da escrita, né? Então, a escrita ela se torna uma ferramenta muito eficaz para nós, né? Quando a gente precisa trabalhar um pensamento que nos traz angústia, nos traz ansiedade, né? Nos traz sentimentos que a gente percebe que não têm sido positivos para nós. A escrita ela tem um potencial terapêutico, né? Então é sempre bom, né, nós termos um caderninho ali, como se fosse um diário pessoal mesmo. E ali a gente criar o hábito de escrever sobre nós, escrever sobre sentimentos que passam dentro de nós, pensamentos que surgem, né? E quando a gente cria esse hábito, a gente vai tirando de nós, né, aquele peso que esses pensamentos trazem, e a gente tem a capacidade de avaliá-los de uma forma mais concreta, né, de entendê-los de um novo olhar e a partir disso trabalhá-los, né, entender o quanto eles são reais ou não, né, o quanto eles são úteis ou não. Então, assim, essa é uma dica muito interessante, né, que a escrita terapêutica, né, ter esse hábito de escrever sobre si. E aí você vai trabalhando também o autoconhecimento, né, você vai entendendo mais quem é você, entendendo melhor. E é importante também, né, um outro ponto que eu quero trazer por último, né, é criar o hábito de focar no presente, né, quando nós aprendemos a pensar muito no futuro, quando a gente foca muito no futuro, naquilo que não está no nosso controle, né, isso consequentemente vai gerando também pensamentos ansiosos, sintomas de ansiedade de forma geral. Então, a gente precisa desenvolver esse hábito de focar no presente, né, como eu disse anteriormente, pensar de que forma eu posso ser útil hoje, né, de que forma eu posso encontrar o sentido hoje, deste dia de hoje, né? De que forma eu posso bem vivê-lo. Porque, amados, é importante que a gente tenha em mente que o futuro, ele não está nas nossas mãos, né? O futuro, ele pertence a Deus, né? E nós precisamos confiar a Ele, né? Nós possamos traçar planejamentos, né? Pensar em sonhos, criar metas, mas o que cabe a nós, o que está ao nosso controle é o presente. E ele nós precisamos viver da melhor forma que nós podemos, né? Sendo úteis, né? Fazer aquilo que você pode fazer de melhor para o outro. Se você não sabe fazer nada, você pode aprender a fazer alguma coisa, a ser útil em alguma coisa. Porque com certeza você, enquanto criatura de Deus, você tem talentos, você tem habilidades, você tem virtudes, então você pode ser útil de alguma forma, né? Então, quando nós colocamos os nossos dons, os nossos talentos a serviço, né, nos encontramos com um sentimento de utilidade que favorece a nossa autoestima, a nossa autoconfiança e nos fortalece diante
dos desafios diante das inseguranças, das ansiedades, né, e de certa forma do sofrimento psíquico de forma geral, tá bom? E para finalizar esse vídeo, eu gostaria de dizer para vocês que, né, normalmente, né, de forma geral, as pessoas, elas, em determinado momento da vida, se encontram necessitadas de ajuda profissional, e isso é natural, né? Então, assim, às vezes as pessoas, diante de determinadas situações, eventos na sua vida, elas se encontram de forma mais fragilizada, têm mais dificuldade para lidar com determinados sentimentos, com determinadas emoções, situações de âmbito familiar, social. Então, é preciso reconhecer, né, quando você não tem conseguido lidar sozinho com alguma dessas questões. E isso é natural, né? Nós precisamos reconhecer que a gente não consegue lidar sozinho com tudo na nossa vida. Nós precisamos de ajuda sim, né? Quando isso se torna muito grande diante de nós, quando algo se torna muito grande e a gente já não tem mais o controle sobre aquilo, já não sabe mais como se posicionar, como lidar diante disso, nós precisamos reconhecer que nós precisamos de ajuda, né? Que nós precisamos de ajuda de alguém da nossa família, de algum amigo e, sobretudo, de ajuda profissional, né? Então, se você tem se percebido em alguma situação assim, se tem sido difícil para você lidar com determinadas questões da sua vida, se isso tem ultrapassado os seus limites, que você possa buscar uma ajuda no âmbito profissional para lidar com isso, né? E isso é importante, né, para que você possa cuidar de si e cuidando de si você possa estar disposto para ajudar também os outros, para servir, para atuar com as suas atividades, para ser útil, né? Então, é isso que eu venho trazer para vocês, né? Espero que possa ajudá-los e agradeço muito o convite. E é isso, muito obrigada. Salve Maria!